Enem e o Jornal do Saber de hoje. O tema retratado hoje é sobre uma energia limpa, inovadora e não renovável. Além disso, ela é pouco conhecida pelos seus aspectos positivos e contribuições para o meio ambiente, visto que associamos ela ao holocausto que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Como alguns devem imaginar, a energia que me refiro é a energia nuclear. Para compreendê-la melhor, veja a seguir entrevista de especialistas sobre o tema. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Solange e hoje vamos aprender um pouco mais sobre o contexto histórico da energia nuclear. O estudo dessa fonte de energia teve sua primeira conquista em 1896, com a descoberta da radioatividade transmitida por alguns minérios, principalmente o urânio. Mais tarde, em 1919, o famoso físico Rutherford realizou uma experiência que resultou na fissão atômica, liberando energia nuclear. O primeiro reator nuclear foi construído em 1942 e produzia apenas 0,5 watts de energia. Mais tarde, na Segunda Guerra Mundial, as pesquisas e experiências da energia nuclear alavancaram e originou-se a bomba nuclear ou atômica, usada e criada pelos Estados Unidos, a maior potência da época. Já voltamos com você aí, Solange. Agora, direto da Universidade USST, o nosso repórter Bernardo Fussura entrevista um universitário sobre a importância da energia nuclear. Olá Patrícia, olá pessoal, estou aqui hoje para entrevistar esse universitário que é especialista no assunto. Não é mesmo, Abelardo? Sim, mas precisamente o que vocês querem saber? Conte-nos mais sobre a energia nuclear. Essa é fácil. Primeiramente, como muitos já devem saber, ela tem uma enorme importância nas questões militares em alguns países durante a guerra. Mas isso é passado, claro. Muitos países ainda têm uma enorme quantidade de bombas e armas nucleares armazenadas. Contudo, dificilmente são usadas. Falando no presente, essa energia é importante, pois ela pode ser transformada em energia elétrica e cinética, de modo que não polua o meio ambiente. Olha, nessa tabela, podemos ver que, nitidamente, os 5 maiores produtores desta energia. Em primeiro temos os Estados Unidos, seguido respectivamente pela França, Japão, Rússia e Coreia do Sul. Tá, então se os Estados Unidos é o maior produtor, é certo dizer que ele é o maior dependente? Errado, ele é apenas o maior produtor, mas aproveitando a deixa, o país que mais depende da energia é a França, sendo de 100% a energia produzida, e 86% é a energia nuclear. Entendi. Mas agora nos conte mais sobre a energia do nosso país, no Brasil. Muito bem, observe nesse gráfico. Nosso país, a energia hidráulica é predominante e a nuclear ocupa apenas 2,4% da produção. Ou seja, sim, nosso país ainda produz energia nuclear, porém ela não é tão importante e não muito utilizada. Contando por toda a extensão do Brasil, nós temos apenas 3 usinas nucleares instaladas no nosso país, sendo a primeira inativa e a terceira em construção. Apenas a segunda usina está ativa. 3 usinas encontram-se na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e o nome dessas usinas são Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Obrigado pela participação, Abelardo. Agora fique com o cientista Steve Gates, direto do Laboratório Internacional de Londres. A produção de eletricidade começa quando um nêutron se choca e quebra o núcleo de um átomo. Essa reação produz muito calor e libera mais nêutrons que vão atingir outros átomos, numa grande reação em cadeia. Esse calor esquenta a água que passa pelo reator, e o reator funciona como uma grande panela de pressão. Essa água superquente aquece outra água, transformando-a no vapor, que move as turbinas que, por sua vez, fazem funcionar um grande gerador elétrico. É assim que funciona uma usina nuclear. A fissão dos átomos produz calor, que se transforma em vapor em movimento. É assim que surge a eletricidade, que faz funcionar as coisas na sua casa, na sua cidade e em todo o planeta. Não há como falar do funcionamento das usinas sem relatar a sua química. As reações e transformações nucleares ocorrem por meio da química nuclear,
mais precisamente da radioatividade. Essas reações só acontecem quando o número atômico e massa dos elementos se alteram, deixando de ter o mesmo número de elétrons e de prótons. Para gerar energia, como já vimos, usamos a fissão nuclear, que é a repartição do núcleo do átomo e a multiplicação de nêutrons a cada núcleo atingido. Também existe outro processo, denominado fusão nuclear, que é a união de dois átomos leves formando um único núcleo pesado, resultando na transformação de massa em energia. Agora, estamos aqui para entrevistar o ambientalista Jacinto Matos, que nos explicará os efeitos da energia nuclear no meio ambiente. Jacinto, é com você. Pois é, como todos nós sabemos, toda vantagem tem sua desvantagem. E com a energia nuclear não é diferente. As vantagens são que a energia é produzida em grande escala, além de ser limpa e não poluir o meio ambiente. Ela não contribui para o aquecimento global, fenômeno que vem acontecendo com outros tipos de energia. Tem uma grande disponibilidade de urânio no mundo, e suas usinas ocupam pouco espaço. Porém, ela causa alguns impactos para o meio ambiente, como as águas que são usadas para resfriamento, que são de rios próximos. Esse aquecimento prejudica a fauna e a flora marinha. O lixo radioativo precisa ser mantido em recipientes de chumbo, pois é altamente perigoso por conta da radiação, precisando evitar a contaminação. Com isso, ainda temos os acidentes nucleares, que são raros, porém devastadores. Obrigado pela participação e agora voltamos com a professora Solange para encerrar este tema. Olá de novo. Vim complementar o que o ambientalista disse. O maior acidente nuclear da história ocorreu na antiga União Soviética, em 1986, e recebeu o nome de Chernobyl. Um incêndio tomou conta da usina, causando uma explosão que liberou radiação. Milhares de pessoas tiveram queimaduras e morreram. Nas regiões próximas à explosão, foi registrada casos de câncer até 20 anos após o ocorrido. E também não podemos deixar de citar a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Foram lançados pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial sobre o Japão, para forçar sua desistência na guerra. Hiroshima matou 140 mil pessoas e Nagasaki matou 70 mil pessoas. Espero que tenham entendido e até a próxima, pessoal! Cito agora algumas curiosidades complementando a explicação de nossos especialistas. Aproveitando que a professora Solange acabou de falar sobre, retratarei agora algumas das curiosidades sobre o acidente que ocorreu em Chernobyl, seguido de algumas curiosidades gerais sobre a energia nuclear. A primeira delas é sobre a radioatividade lançada nesse acidente. Ela chega a ser 100 vezes maior do que a radioatividade lançada durante a Segunda Guerra Mundial sobre a cidade de Hiroshima. Na usina onde ocorreu o acidente, teve derretimento da radiação, do chumbo e do concreto. Essa mistura formou-se a lava. A lava foi petrificada e ficou conhecida como pata de elefante. As pessoas não podem chegar perto, pois ela possui um alto índice de radiação. O famoso cientista Einstein também contribuiu para as pesquisas sobre fissão e fusão nuclear, arrependendo-se depois, pois percebeu que ele contribuiu para a criação das bombas nucleares. O lixo nuclear leva cerca de 50 a 100 anos para perder toda a sua radioatividade. Obrigada pela atenção de todos e pela colaboração de todos os nossos participantes. Com isso, encerro o Jornal do Saber de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham um ótimo dia.